Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal em nome do Tarô, trazendo para vocês aqui uma leitura coletiva e atemporal. Mais uma leitura onde vocês, a hora que chegar aqui, é a hora de fazer essa leitura, de receber a mensagem que os arcanos estão trazendo para vocês, tá? Então, nesse formato, a gente faz então o seguinte, pensar aí naquilo que vocês precisam como resposta ou como conselho, porque aqui não tem um direcionamento específico, né? É para qualquer pessoa, para qualquer signo, né? Porque eu faço sempre de signos, mas aqui dessa vez não vai ser. Nós vamos fazer uma série aí de leituras coletivas e atemporais, certo? Então vamos lá. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, peço que se inscreva no canal e acompanhe acionando aí o sininho das notificações. E para quem já é inscrito também, agradeço aí a presença, agradeço a colaboração também. E se não tiver com o sininho acionado, não recebe, né, a notificação. Então, verifiquem aí, por gentileza. E vamos à leitura, ok? Vamos lá, é uma leitura então para todo mundo. Para quem chegou aqui, nada é por acaso. Se chegou para ti é porque tem alguma coisa importante. Peço que vocês se concentrem aí numa pergunta ou num aconselhamento que vocês estejam precisando. Nós vamos usar aqui as cartas ciganas, o tarô dos arcanos maiores e o tarô completo, tá? O tarô vice-versa hoje, ele tem os dois lados. Então vamos lá, começando então com as cartas ciganas. Eu vou fazer um formato aqui simples de leitura, como eu tenho feito sempre, né? O que é a espiritualidade, o que o tarô, o que os arcanos, essa egrégora tem para dizer para quem está chegando aqui e está prestando atenção? A energia central, a energia da serpente. Começamos aqui já com uma energia de crescimento e de mudança. Algo silencioso, algo que te envolve, alguma coisa que está acontecendo pouco a pouco, né? Mas vamos aqui, essa é a primeira carta, nós vamos colocar mais duas cartas para cada uma das casas. Mas começamos com a energia da serpente. A casa número 1 é o teu momento atual. Então, nós estamos aí vendo que a tua energia neste momento é algo que está chamando para prestar atenção, ficar atento a tudo que acontece, com a tua intuição mais aguçada, com os teus sentidos mais aguçados. O que está te pressionando para isso, né? A gente tem aqui a carta da Lua. A casa número 2, ela traz os movimentos que já estão acontecendo. Quando a gente tem a carta da Lua, a gente está falando de coisas do passado, coisas que podem estar demorando para se resolver, enfim, aquilo que está ali, né, meio que parado ou meio que guardado, porque fala de emoções, fala de processos da nossa psicologia, do nosso lado emocional. Também tem uma relação aqui com fases, né? Pode estar passando por uma fase mais introspectiva, uma fase mais explosiva, ou uma fase de desapego, enfim, como são as fases da Lua, né? Então tem a Lua cheia, é uma fase de grande movimento, de mais energia. E a Lua, quando está minguante, é alguma coisa que vai sendo deixada, né? Então tem aquela situação de não estar se importando muito com alguma coisa, parece que está se desapegando. Já temos a Lua nova, que vem trazendo essa energia, a pessoa fica mais entusiasmada também, né? Então a gente tem essas fases aí onde a Lua se apresenta, né? A cheia, a nova, a minguante, a crescente, cada uma delas, né? A nova seria essa coisa de estar se preparando para fazer alguma coisa, né? E a crescente é que ela já está no caminho, então já decidiu o que é. Enfim, então a gente tendo aqui como uma carta de movimentação anterior ao teu momento atual, né? Aquilo que vem
vem pressionando, que vem trabalhando. A gente tem a carta da Lua, onde temos muito relacionado aos sentimentos. E também tem uma questão aqui de movimentação. Então, são emoções variadas. Quando a gente vem para a casa 3, a gente tem aqui alguma coisa que fala de um processo que pode acontecer, né? A casa número 3 aqui nessa linha é uma possibilidade, ou seja, quando eu junto os movimentos passados com as coisas que estão acontecendo agora, o que pode vir a acontecer caminhando desse jeito? Nós temos a âncora. Então a âncora, vejam que o arcano da Lua é o 8 de espadas, o arcano da âncora é o 9 de espadas. Então aqui tem um movimento, tem alguma coisa que está ou travando a tua energia, ou vai começar a te fazer mexer. A carta da cobra está observando, né? O momento presente é o momento de sentir. Então, como a gente vai colocar mais cartas, vamos deixar para ver realmente o que está acontecendo mais adiante, tá? Na casa número 4 eu tenho os processos mais elevados, ou seja, os processos que vêm da esfera superior, né? Da esfera espiritual. Olha aqui, ó, o chicote. O chicote fala de coisas mais densas, de energia, de movimento, de energia, ação, algo que vem te impactando, algo que vem te pressionando. Então aqui a energia espiritual está querendo colocar aqui para ti uma correção, um aprendizado, alguma coisa aqui que vem para, olha, é para ser assim desse jeito, tu tá sofrendo aí porque tu não tá percebendo. Olha só, prestar atenção nos movimentos. E aqui na casa 5 a gente tem os teus processos de alma, né? O que a tua espiritualidade, o teu interior, o teu eu superior tá querendo trabalhar. E aí a gente tem a carta dos peixes, olha que lindo. Aqui a carta dos peixes vem com esse sentido de libertação, de fluidez, de movimentação, de ser livre, né? É o que a tua alma tá querendo, é o que o teu espírito tá querendo. Porém, existem coisas aqui que estão te impedindo. A princípio, a gente está vendo aqui processos emocionais, né? Podem ser problemas, podem ser impedimentos, mas tem alguma coisa que está meio que te impossibilitando aqui de realizar essa libertação, embora tu queira, e é isso que tem que acontecer. Vamos ver aqui com os arcanos agora. Os arcanos maiores vão dar pra gente o tema de cada casa, né? O tema relacionado a cada carta que caiu aqui. Então, os arcanos maiores vão dar uma palavra aqui para vocês. Então, junto com a cobra, o que nós temos? Olha aí, a carta da estrela. A carta da estrela fala de processos de aprendizagem, né? Aprendizagem na vida, alguma coisa que vocês precisam entender, alguma coisa que agora está aparecendo para vocês. Por isso que a cobra vem aqui com essa coisa do presta atenção, te liga, né? Porque está tendo uma oportunidade. Com a carta da lua, eu tenho a carta da morte. Então, o que veio antes tem a ver com algum sentimento de perda, tem a ver com algum sentimento de desapego, e aí pode ser coisas variadas, o que foi que tu perdeu, o que foi que tu teve que te desapegar, ou o que tu não conseguiu ainda entender que tu já perdeu. O que tu entende por perda? Que forma é essa? Se a gente está falando de pessoas, de relacionamentos, sabe? Se não tem mais, se não está fechando mais, não é uma perda, né? É o tempo que se esgotou daquele processo ali. Então, assim, a gente não tem nada. Apegar-se é complicado, porque é muito sofrimento, né? Sabendo que nada a gente tem. Então, aqui nos processos anteriores ao que vocês estão vivendo, que vocês já vêm trabalhando, tem essa questão de apego, tem questão de dor, pode ser alguma falta, né? Uma falta de uma pessoa querida ou de uma situação querida, enfim, de alguma coisa na vida de vocês,
cada um vai saber aí o que está sentindo falta, do que é importante, mas tem isso, pode ser um processo de luto, pode ser também, né? Claro que tudo isso é importante e é preciso passar, né? A gente precisa passar por essa força, né? Vai doer, mas faz parte da nossa vida, e se a gente consegue compreender isso, fica mais fácil, entendendo assim que tudo passa, a gente também vai passar. Claro que dói, né? Dói não ter a pessoa, dói não ter mais aquela pessoa, aquele ente querido, aquela situação, enfim, uma coisa, né? Algo que era importante para ti. Isso aí é muito subjetivo, cada um sabe aquilo que é importante. Mas, né, não podemos ficar enterrados nessa dor para sempre, né? Não devemos ficar, né, para o nosso bem, para a nossa própria saúde. Com a carta da âncora, eu tenho o imperador, olha aí, ó, o imperador já vem dando uma alegria aqui, né? Por quê? O imperador, ele tem essa situação, olha aqui, tá junto com a âncora, né? Se a âncora tá me falando de um processo de peso, de estagnação, de alguma coisa que está se arrastando, algo que não se movimenta também, né? Uma coisa muito parada, ou algo que não tem ainda, não está fixo completamente, ou está fixo demais também, né? Que nós temos as duas pontas dessa mesma história aqui, né? Que a âncora representa algo que está firme, que achou um lugar bom, tá ali, joga a sua âncora, fica por aqui, ou tá parado ali e não sai nunca, também não é uma coisa interessante, né? Mas são processos. Mas o imperador, ele vem aqui para dizer o quê? É da tua autoridade isso, é da tua conta, é tu que tem que regular isso tudo. No momento em que os movimentos acontecem, né, ou esse movimento depende de ti, depende do teu entendimento, depende de como tu tá encarando tudo isso, depende o quanto tu tá querendo seguir na tua jornada. Mas vamos seguir aqui também com a carta do chicote, que a gente já viu aqui, né? O chicote está dizendo que existe um grande aprendizado aqui, tem alguma coisa que precisa ser colocada, é algo que a vida está trazendo para ti, né? É algo que precisa de disciplina, de compreensão, precisa ter uma postura de aceitação, né? A gente tem, olha aqui, a imperatriz, o imperador e a imperatriz. O que a imperatriz está fazendo ali nessa energia que vem da parte superior, né, dessas camadas que a gente está falando? A imperatriz com o chicote, ela vem dizendo que a imperatriz ela está relacionada aos processos de bem-estar, de conforto, de criatividade, de nova vida, de coisas nascendo, de coisas acontecendo. E quando isso vem pelo lado espiritual, a gente está falando aqui de uma força de criação mesmo, né? De uma força de vida. Pode ser que alguém aqui tenha se envolvido com alguma perda né? Muitas vezes aí um processo que levou à perda aí me veio aqui uma coisa assim, tipo gestação, né? Sofreu aí alguma coisa, né? Houve aí uma ruptura, houve aí como é que se diz a palavra? Me fugiu agora, mas uma interrupção, né? Em algum processo aí de gestação, pode ser para algumas pessoas, mas a gente está falando de vida, de criatividade, a gente está falando também de prosperidade, alguma coisa assim, tudo aquilo que a imperatriz preza, né? Uma carta ligada aqui com Vênus. Vênus é um planeta relacionado ao amor. Também a imperatriz rege o signo de Touro, rege o signo de Libra, e são signos que prezam muito o conforto, o bem-estar, né? Não é exatamente o luxo, mas é conforto e bem-estar, saúde. Tem uma preocupação com essa relação de
tá tudo muito bem, as pessoas estão se relacionando bem, né? Gosta das coisas na paz e na beleza e na harmonia. Então aqui, o que está vindo aqui para mim tem essa situação. E esse imperador é que está dizendo, não arrasta essa corrente, não arrasta essa dor para sempre, porque aqui tem uma mudança. Se houve aqui uma perda, uma dor, né? A carta da morte aqui, ela pode sim estar falando de uma perda, de alguém, de falecimento mesmo, né? Depende como cada um considera isso, né? Passagem, essas coisas assim, a vida continua, né? Outros vão achar que não, mas enfim. Aqui a gente está falando de alguma coisa que muda, né? O sentimento tem a ver com perda, tem a ver com necessidade de mudar, com finalização de um ciclo, finalização de um tempo, né? Acabou aquilo ali, não tem mais essa situação, não tem mais essa pessoa, não tem mais essa história, não tenho mais aquele lugar, não tenho mais essa ideia, não tenho mais essa oportunidade. Então, coisas que vão acumulando, né? Para algumas pessoas isso é doloroso, para outras terminou, vamos seguir adiante, são mais fáceis de conduzir, né? Nem todos são, né? Para algumas pessoas realmente tem esse processo do luto que precisa ser respeitado. E aí que a gente volta aqui no imperador dizendo, né? O imperador é que ele tem a energia da determinação e da autoridade, da independência, do movimento, da compreensão, né? É um sentido mais de maturidade. O imperador, ele tem mais conhecimento. E aqui com a cartinha dos peixes, que está na casa dos teus processos de alma, né? Espirituais, interiores, a gente tem pendurado, gente, olha aí, ó, tem um sofrimento aqui, assim, ó, né? Essa questão aqui dos peixes, que quer trazer a liberdade, que quer fazer a coisa fluir, tá aqui com o pendurado, e o pendurado, ele tá preso, né? Então aqui, na tua consciência superior, que é o processo da alma, né, que precisa trabalhar, mas que nós não conseguimos acessar isso de uma maneira livre, porque a gente tem o ego, né? Então, o ego, ele vai sempre driblando a nossa conexão com o superior, né? Quando a gente desperta para a espiritualidade, a gente começa a compreender esses processos de alma, o que a gente está fazendo, quais são os nossos caminhos. A gente, às vezes, não vai saber exatamente qual é a nossa missão, ou a nossa tarefa, melhor dizendo, mas a gente sabe que precisa trabalhar dentro de um campo positivo, dentro da luz, né? Esse é o caminho que vai estar relacionado com o amor, com a harmonia, com a beleza, com a paz, com a saúde, né? Então, aqui é um caminho que precisa de luz, e aqui tem o pendurado, ele tá naquela situação ali de como é que eu saio disso? Ele está pensando, ele sabe, já entendeu o que precisa. E aqui tem alguma coisa assim muito de isolado, né, também. Então, é isso que a tua alma está querendo te dizer, que toda essa coisa da libertação precisa se movimentar, né, precisa se soltar. É isso que está esperando de ti aqui nesse momento. Eu tenho aqui no fundo do deck, por enquanto, a carta das flores, que fala de reconhecimento, né? Esses processos também de afeto. Eu tenho o eremita, a gente falou de solidão, de reclusão, tá aqui também, né? Acabamos de falar aqui do pendurado. O pendurado tem essa energia de se sentir realmente fora do seu lugar, né? Não é aqui, não é isso que eu quero. Aqui a alma tá dizendo, tem uma coisa que precisa ser realmente resgatada, tem que ser mudada urgentemente. Mas a gente vai tirar mais umas cartas aqui, eu vou tirar mais os arcanos maiores e menores juntos, para a gente ver aqui detalhes, né? Uma carta assim para detalhes de cada um desses. O que a gente está falando aqui na energia da serpente com a estrela? O que vem aqui para vocês? Vou tirar cartas aleatórias, porque esse baralho aqui, ele é
dupla face aqui, né? Vice-versa. Então, ele já tá aparecendo o que é. Vamos lá. Na energia central, o que que veio aqui? Qual é a explicação para a serpente e para a estrela? O que que os arcanos dizem aqui? O que é a estrela com a serpente? Com a estrela, com a serpente? A gente tem aqui o 7 de espadas, olha aí, ó. 7 de espadas fala de processos da verdade, aquilo que está escondido, coisas meio, né, que está aí no oculto, como se diz, né? O pessoal fala muito assim, tá no oculto, quer dizer, é uma coisa muito guardada, né? Uma coisa que não tá, vocês não estão conseguindo abrir o jogo para isso, ou não entenderam o que está acontecendo. O 7 de espadas é uma carta que fala de revelações. Então, quando eu tenho a cobra é uma coisa de sutileza, de silêncio, de envolvimento. Quando vê, já tá ali, né? Ela não dá alarme que tá chegando, não faz barulho. E também a sua própria estrutura, né? Aquela questão da troca de pele também representa um momento silencioso, né? Aquilo tá acontecendo dia após dia e de repente, né, sem mais nem menos, aquilo se rompe e acontece. Que a estrela vem aqui como um fator de reconhecimento, como um fator de entender que agora eu posso fazer alguma coisa por mim que eu não fiz antes, porque eu não podia, porque eu não tinha a força necessária. E aí, o 7 de espadas, ele entra aqui como essa mentirinha que a gente conta pra gente mesmo, né? O autossabotador, assim, dizendo, ai, não, acho que tu não pode, não consigo, não é pra mim isso. Então, começa a se bloquear. Mas aqui, é esse o momento agora que vocês estão vivendo, que vocês estão percebendo, que é o que os arcanos estão dizendo aqui. Tá? É o momento de se reconhecer, a autossabotagem, o que tu tá escondendo de ti mesmo, o que tu não quer ver, o que tu já está pronto para melhorar, certo? E aqui na casa 2, né, nos processos anteriores, o que nós temos com a lua e com a carta da morte? Vamos ver o que os arcanos vêm. Ó, saltou essa aqui. Nós temos aqui o 10 de copas, ó, tem muito uma coisa aqui, uma coisa muito familiar aqui, né? O 10 de copas, ele traz um sentimento de plenitude, de grande entendimento. Então, pode ser realmente uma perda de alguém, né? A falta que isso faz. Não precisa ser realmente assim o desaparecimento de alguém, mas um abandono, né? Uma separação, um afastamento que deixou vocês aí com uma grande dor. Pode ser isso também, né? Ou pelo menos deixou vocês aí com uma grande marca, né? Porque a carta da lua fala desse processo também, né? O sentimento deixou uma marca, deixou uma saudade, às vezes deixa um trauma, às vezes deixa, né, um sentimento que demora para curar, né? Cria-se ali uma dor, uma ferida que precisa ser compreendida e tem a ver com esse processo, alguma coisa que terminou que está relacionado com um momento feliz. Existiu uma situação feliz e ainda vocês não superaram, tá? Ou isso pode estar se encaminhando, então é preciso prestar atenção no que as cartas estão querendo falar para vocês, né? Se tem aí algum processo de alguma situação de vocês estão vivendo algum conflito, as cartas podem estar avisando vocês, presta atenção, né? Prestar atenção como é que está a saúde desse relacionamento, dessa situação aí. Com a carta da âncora e do imperador, o que nós temos? Vamos ver o que desce aqui. Nós temos os 6 de ouros, olha aí, ó, o 6 de ouros fala de... é muito a questão aqui de vocês estarem realmente entendendo em que posição vocês estão. O imperador diz, a decisão, a forma como isso vai se conduzir, é uma coisa que tem que partir da tua pessoa, né? Porque exige esforço teu, exige compromisso,
e maturidade e exige competência. E aí o 6 de ouros, ele é uma carta que fala disso, né? Em que situação eu me encontro? Eu sou o senhor da verdade ou eu tô aqui nessa posição de não entender nada, só ficar olhando? O 6 de ouros, ele fala do equilíbrio entre o dar e o receber, entre se sentir na escassez ou se sentir na prosperidade, na abundância, tá? Então, é bem o que a gente está falando aqui. Eu tenho condição de melhorar o meu caminho, ou eu sou uma pessoa que ainda estou fraca, ainda não consigo. Quem eu sou nessa história, né? Como é que está a minha força? Quais são as condições que eu tenho? Essa carta poderia chamar aqui condições, né? Condições. Eu tenho condições de olhar as coisas de cima, ou eu tô aqui meio perdido, envolto nisso tudo, sem saber muito bem para onde ir? É preciso se afastar muitas vezes para poder ver. Como diz aquele ditado, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Então aqui vocês precisam fazer aqui uma checagem em tudo que está acontecendo e ver para onde vocês estão indo. Ou vocês não estão indo para lugar nenhum. Pode ser isso, né? Então, presta atenção aí no que está acontecendo com vocês. Com a carta do chicote da Imperatriz, o que nós temos? É a casa da espiritualidade, a casa, né, da energia superior. Qual é o arcano que vem aqui para vocês? Ó, mais uma carta de revelação. E é um 7 de copas, veja bem. O 7 de copas está dizendo que tu tem que enxergar alguma coisa, né? Acreditar naquilo que faz sentido para ti. Talvez aqui haja alguma coisa muito enganosa. Quando a gente já tira a carta da cobra, no momento atual de vocês, já vem com esse alerta. Presta atenção, o que está na tua volta. Presta atenção em que tu tá confiando. Tá confiando na tua visão, tá confiando no teu paladar, tá confiando no teu toque, tá confiando naquilo que tu ouve, naquilo que tu fala, daquilo que te dizem, naquilo que, né? É isso, aqui é um trabalho de sentidos. E aí, quando a gente pega essa cartinha do 7 de copas, né? Ela fala assim, ó, a autorrevelação. Sempre que aparecer 7, é uma carta que fala de mentiras e verdades, de revelações, né? Então, pode não ser algo muito confortável, mas na verdade a vida está querendo que tu enxergue alguma coisa. E aí, como a gente já tem o chicote, a Imperatriz, né? A Imperatriz falando de questões onde precisa ter mais abertura, ter mais solidariedade, ter mais processo expansivo, ter ideias e dividir isso com alguém. Talvez vocês estejam muito solitários nesse processo, né? Seja essa dor, essa angústia que vocês estão passando. Mas a Imperatriz, ela quer alegria, porque ela é a representação da fertilidade, da criatividade. Então é vida, é explosão, é alegria, né? Mas o chicote, ele tá trazendo aqui uma coisa imposta para vocês, né? Tá dizendo assim, ó, isso tem que acontecer, é melhor que faça isso. Aprenda, enxerga isso. Talvez seja aí um pouquinho de cabeça dura muitas vezes, mas o mundo espiritual tá injetando essa energia para vocês, tá forçando vocês de alguma maneira. Então vejam aí, comentem depois se não tem aí algum processo de pessoas passando por alguma coisa meio que teimando com a vida, tá bom? E aqui na nossa última casa, que são os processos que eu falei, né? Os processos de alma de vocês, que a gente tem aqui os peixes e o pendurado. O arcano que vem aqui, vamos ver, quem é que vem esclarecer aqui? Quem se juntará aqui? Quem se junta aqui? Ó, caiu aqui o Cavaleiro de Paus. Olha aí, ó. O Cavaleiro de Paus, ele tá louco para transformar tudo isso. Paus é uma carta de transformação, uma carta de fogo. O cavaleiro significa o pensamento,
a atitude, né, a ação das coisas. É um pensamento que progride, é um pensamento que vai buscar a transformação. Então aqui a alma de vocês, o espírito, o eu superior, tá falando sobre é preciso mudar, sair dessa dor, sair desse sofrimento, sair dessa angústia, sair dessa prisão, né? Dessa prisão e desse descontentamento. Colocar fogo nessa história para transformar tudo isso. O que o fogo faz? O fogo é um grande transformador, né? E tem essa velocidade e ninguém segura. Enfim, o fogo é perigoso, mas ele é o que faz acontecer, né? É o que precisa aqui, iluminar esse caminho de vocês, iluminar esse pensamento, buscar energia, buscar essa força de vontade para que essas coisas possam acontecer aí na vida de vocês, tá? Então, como a gente viu antes, né, a carta do eremita está falando dessa questão de olhe para dentro de ti, fala de solidão, fala de um momento sozinho, fala de processos onde tu precisa te resguardar, onde precisa buscar a tua luz interior, a luz interior que esse cavaleiro está querendo te entregar, tá? E a gente tem aqui a cartinha das flores no deck da carta cigana. Flores têm um sentido de afeto, autoestima, valorização de ti mesmo, né? Essa valorização que a gente quer que os outros tenham conosco, mas que é bom, né? Ótimo quando as pessoas reconhecem o nosso valor, quando são carinhosas e afetuosas conosco, quando as pessoas, né, têm essa visão da gente, é muito bom, mas não podemos ficar dependentes disso, né? Mais do que tudo, a gente precisa saber quem a gente é. Então, muito esse processo aqui que o eremita está fazendo. E na casa 5, o processo de alma que a gente viu aqui, a fluidez, a liberdade, a purificação, né? A alma, a carta dos peixes também tem uma coisa de trabalhar junto, né? Pensem num cardume ali, né? Os peixinhos todos juntos fazendo ali um trabalho, então, né? Eles não ficam isolados, né? Então, pensa nisso também, tem esse sentido, contornando as curvas no fundo do mar, do rio, seja lá o que for, desviando, né, de perigos. E aí, então, o pendurado veio aqui e começa a pensar sobre isso, né? O que eu estou fazendo? Por que eu não estou me movimentando? Preciso sair dessa, preciso enxergar o que está acontecendo. Isso é a tua alma, o teu espírito maior falando. E aí, quer te entregar essa luz. Eu achei maravilhoso aí para quem, né, teve essa leitura aí, se fez sentido para vocês, espero que sim, né? E desejo muita sorte também, muitas bênçãos para quem está passando por alguma dificuldade, mas tudo passa, como a gente diz, né? Tudo passa e depende só da gente mesmo, né? Ver em que lugar tu tá. O conselho aqui, as possibilidades aqui são essas, né? Trazer essa independência, trazer essa palavra firme, né? Porque a cartinha da âncora também tem uma coisa que se fala dela, que é um sentimento de remorso, muitas vezes, ou de arrependimento. É diferente, né? Arrependimento, a pessoa reconhece o erro e aí ela, né, se corrige, ela vai lá e faz isso. O remorso é alguma coisa que te trava, a pessoa fica naquela energia pesada, arrastando corrente, como se diz. Mas, como a gente já viu aqui, na energia central, vocês estão no momento de prestar atenção no que está acontecendo, não perder a oportunidade de se corrigir e abandonar essa história de ficar se enganando, né? Dizendo que talvez eu não consiga, talvez não foi bem isso que aconteceu, a culpa é do outro, eu não sabia, ou eu sabia, mas enfim, né? Cada um vai saber aí o que está acontecendo. Mas a mensagem é essa aí, certo? Então, como eu disse, desejo sorte a todos e a gente se vê na nossa próxima leitura. Gratidão, tchau, tchau.